Qual teria sido a consequência ou a reação britânica ao atentado terrorista ocorrido no Hotel King David? Para entendermos as consequências desse atentado, não podemos considerar o evento de forma isolada. Temos que lembrar que desde 1939, quando foi publicado o Livro Branco pelos britânicos, a insatisfação dos judeus vinha crescendo gradativamente. Por outro lado, a política externa britânica estava sendo percebida, de certa forma, pela opinião pública como algo secundário, ou talvez até mesmo descartável. O envolvimento dos britânicos, os custos desse envolvimento com a guerra contra o nazismo e com a manutenção das diversas colônias estava trazendo uma grande insatisfação. Então também temos que considerar uma mudança na perspectiva da política doméstica. Uma boa evidência dessa nova percepção da opinião pública britânica são as eleições de 1945, quando o grande herói da Segunda Guerra, que havia sido chanceler britânico desde o período anterior ao final da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, queridíssimo, acaba perdendo as eleições em 1945 para um trabalhista. Qual era a proposta dos dois? O trabalhista colocava como prioridade as questões da política interna. Isso quer dizer que a política externa já não estava mais sendo uma prioridade. Isso se manifesta de forma concreta. Não é por acaso que os britânicos, no início de 1947, comunicam aos Estados Unidos que não vão mais manter tropas na Grécia. A Grécia e a Turquia já não são mais prioridades. É nesse mesmo ano de 1947 que é declarada a independência da Índia. Ou seja, nesse ano também, os britânicos abrem mão do mandato da Palestina. E é nesse contexto que, em novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas se reúne e aprova a resolução de número 181, decidindo aquilo que nós conhecemos como Plano de Partilha. O Plano de Partilha, depois de algumas discussões, acaba definindo a divisão da região da Palestina para a criação de 2 estados. Esses 2 estados, é claro que estamos definindo aquela parte da Palestina que era do mandato britânico. Não estamos falando da Transjordânia. Essa região ficaria mais ou menos dividida da seguinte forma. 2 cidades, Belém e Jerusalém, seriam consideradas área internacional, enquanto 45% do território ficaria com os árabes e 55% ficaria com os judeus. Não é assunto da aula de hoje, mas esse tratamento especial dado a Jerusalém nos serve de certa luz para compreendermos a polêmica após a declaração de Trump de que vai transferir a embaixada norte-americana da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. Agora pensem comigo, se a população árabe era maior do que a população judaica, por que o plano de partilha acaba decidindo um território maior para os judeus e um território menor para os árabes? Vamos ver. É claro que vocês sabem muito sobre a Carta de São Francisco e a formação da ONU. A Assembleia Geral era um fórum democrático. Por quê? Todos os membros participavam e era um voto por membro, independente do tamanho do país. A Assembleia Geral, nesse momento, está claramente pró-judaica. Por quê? Temos que considerar que a opinião pública mundial, a sociedade internacional, estava extremamente influenciada pelos resultados do final da Segunda Guerra Mundial. As imagens e documentos começavam a circular pelo mundo, falando das atrocidades a que os judeus foram submetidos no Holocausto. Logo, é óbvio que os cálculos estratégicos utilizados para o plano de partilha não consideravam apenas os judeus residentes na Palestina, mas consideravam ainda os judeus que estavam para vir, judeus que estavam sofrendo pela Europa e que precisavam ter um lar. O plano de partilha, inicialmente contestado pelos judeus, acaba sendo aprovado por eles. Mas os árabes vão rejeitar definitivamente esse plano. Eles não aceitam a ideia da existência do Estado de Israel. E é em grande parte, com base no plano de partilha, discutido e aprovado naquela resolução 181 da Assembleia Geral, lá de 1947, que em maio de 1948, por aprovação, é fundado o Estado de Israel. Como eu disse para vocês, os árabes não aprovavam essa solução apresentada pelas Nações Unidas de 2 estados na Palestina. Logo, um dia depois da fundação do Estado de Israel e da declaração de independência, porque os judeus se apresentavam como um Estado se tornando independente. E após essa declaração de independência, o exército de 5 países árabes atacam Israel. Uma guerra que vai durar quase 1 ano e meio. Essa guerra, ela envolve Iraque, Líbano, Síria, Egito e Transjordânia. 5 países lutando contra Israel. Quais seriam os desdobramentos dessa guerra? Ficamos por aqui.